Você já sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés? Como se tudo que você construiu, tudo que você amava, virasse pó em questão de segundos. Meu nome é Matheus Henrique, tenho 42 anos. E até pouco tempo atrás eu era um dos atores mais conhecidos do cinema nacional. Eu não era apenas mais um rostinho bonito na tela. Eu era o cara que as pessoas paravam na rua para tirar fotos, que dava entrevistas para grandes programas de TV, que recebia convites para eventos de gala. Sabe aquela sensação de que a vida finalmente deu certo? Eu vivi isso por anos. Desde pequeno eu sonhava com o palco. Quando subi no teatro da escola pela primeira vez, senti as luzes no meu rosto e ouvi as palmas da plateia. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu nunca mais consegui largar. Fiz cursos, participei de testes, ouvi mais não do que consigo contar, mas cada não só me fez ter mais vontade de seguir. Até que as coisas começaram a acontecer. Convites para comerciais, depois papéis pequenos em novelas, e então, finalmente, o cinema. Foi quando tudo mudou. Com os filmes vieram os contratos, a fama, o dinheiro. Comprei meu primeiro carro importado, troquei de apartamento, levei meus pais para conhecer o exterior. Minha mãe chorava de orgulho quando via meu rosto estampado em outdoors. E meu pai dizia para os amigos, "Esse é meu filho, o ator." Eu me sentia no auge. Mas nada disso faria sentido sem Gabriela, minha esposa. Eu a conheci durante um ensaio fotográfico para uma revista. Ela era linda, com um sorriso que me desmontava e um jeito doce que me encantava cada vez mais. Foi amor à primeira vista. Desde o início, eu fazia questão de mostrar o quanto ela era importante para mim. Comprava flores toda semana, deixava bilhetes carinhosos espalhados pela casa, planejava surpresas em datas especiais. Gabriela me dizia todos os dias que me amava, que se orgulhava de mim, que estar ao meu lado era tudo o que ela queria. Eu acreditava em cada palavra, cada olhar, cada abraço. Nossa vida parecia perfeita. Viajávamos juntos para lugares paradisíacos, dividíamos sonhos, fazíamos planos para ter filhos, construir uma família, até que chegou o dia do meu aniversário de 40 anos. Eu queria que fosse inesquecível, então aluguei um sítio lindo, cercado por árvores e flores, com piscina, salão de festas, churrasqueira. Convidei amigos de longa data, colegas de trabalho, familiares. Queria que todos celebrassem comigo não só mais um ano de vida, mas a minha fase mais feliz. Organizei cada detalhe, as luzes coloridas penduradas nas árvores, a banda ao vivo, as bebidas importadas, a comida preparada pelo melhor buffet da cidade. Eu queria impressionar, mostrar ao mundo que eu tinha tudo. Durante a festa, eu estava radiante. Andava pelo sítio sorrindo, abraçando amigos, recebendo parabéns. A música animada, o cheiro de carne assando, as gargalhadas ecoando, tudo parecia perfeito. Gabriela estava linda naquela noite, com um vestido azul que a deixava ainda mais deslumbrante. Quando eu olhava para ela, sentia que era o homem mais sortudo do mundo. Em determinado momento pensei, vou entregar agora o presente especial que comprei para ela. Era um colar de ouro com uma pedra que ela sempre dizia amar. Fui procurá-la no meio dos convidados, mas não a encontrei. Perguntei para alguns amigos, ninguém tinha visto. Então resolvi procurá-la dentro da casa principal do sítio, achando que talvez estivesse retocando a maquiagem ou conversando em algum canto mais reservado. Caminhei pelos corredores, ouvindo a música abafada pelas paredes. Foi quando, ao passar por uma porta entreaberta no fundo do salão, ouvi sussurros. Meu coração acelerou sem motivo aparente, e eu empurrei a porta. O que vi destruiu meu mundo em um segundo. Gabriela estava nos braços de um dos meus melhores amigos, o Marcos. Eles se beijavam com tanta intensidade que pareciam não ter percebido nada ao redor. Fiquei paralisado, como se meu corpo tivesse sido congelado. As vozes da festa ficaram distantes, como se eu estivesse debaixo d'água. Meu coração batia tão forte que doía, mas minha mente estava vazia. Eu não sabia se gritava, chorava ou se corria dali. Senti como se uma faca tivesse sido cravada nas minhas costas. Quando eles me notaram parado na porta, o sorriso no rosto dos dois se desfez instantaneamente. O pânico tomou conta deles, mas eu não esperei explicação. Dei meia volta, saí daquele quarto e andei entre os convidados sem enxergar nada. A música, as luzes, as risadas, tudo parecia tão distante como se eu estivesse em outro planeta. Ninguém percebeu meu estado. Peguei as chaves do meu carro, entrei e comecei a dirigir. Não sabia para onde, não queria saber. Só precisava fugir de tudo aquilo. Mal sabia eu que aquela fuga seria o primeiro passo para a pior fase da minha vida.
Eu dirigi a noite inteira, sem destino, apenas seguindo a estrada iluminada pelos faróis. Cada quilômetro percorrido parecia me afastar mais de quem eu era. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar, e a raiva misturada com a tristeza me fazia acelerar ainda mais. Em alguns momentos pensei em jogar o carro contra um poste, acabar com tudo de uma vez, mas a covardia, ou talvez o instinto de sobrevivência, me fez seguir em frente. Parei apenas quando a gasolina estava quase no fim, em um posto à beira da estrada, já em outro estado. Desci do carro sem forças, comprei uma garrafa de uísque barato e me tranquei no banco de trás. Ali mesmo comecei a beber como se o álcool fosse apagar a dor que queimava meu peito. A cada gole, lembranças da festa me vinham como facadas. A risada dela, o jeito como me olhava, as promessas que me fez, tudo soava falso agora. Eu, que sempre fui visto como um cara equilibrado, comecei a perder o controle da minha própria mente. O que doía mais não era a traição em si, mas perceber que todo o amor que dediquei não valeu nada. Quando amanheceu, meus olhos ardiam e minha cabeça latejava. Liguei para meu empresário e inventei que precisava de um tempo para respirar, que estava cansado da rotina e queria sumir por uns dias. Ele insistiu para saber o que estava acontecendo, mas desliguei sem dar mais explicações. A última coisa que eu queria era voltar para a realidade, onde todos esperavam que eu fosse o Matheus Henrique, o ator carismático e bem-sucedido. Em vez de voltar para casa, procurei um hotel barato em uma cidadezinha que eu nem sabia direito onde ficava. Paguei algumas diárias adiantadas e me tranquei no quarto. O cheiro de mofo misturado com perfume velho de madeira me enjoava, mas aquilo parecia combinar com meu estado de espírito. Abri outra garrafa e dessa vez comecei a misturar bebidas com comprimidos para dormir. Queria apenas apagar, não pensar em nada. E assim os dias foram passando. Bebida, sono, acordar, mais bebida. As cortinas sempre fechadas, a TV ligada em qualquer canal só para ter um som que me lembrasse que eu ainda estava vivo. Os poucos momentos em que saía do quarto eram para comprar mais bebida e, eventualmente, drogas. Fui apresentado à cocaína por um rapaz que conheci no bar do hotel. No início resisti, mas depois pensei: já perdi tudo, o que mais tenho a perder? E foi assim que comecei a descer ainda mais rápido pela ladeira. A cocaína me fazia sentir uma falsa euforia que durava pouco, mas me ajudava a esquecer a dor, então eu repetia, de novo e de novo. Em menos de um mês, já gastava quase todo o meu dinheiro com esses vícios. Nesse período, lembro de uma noite em que olhei no espelho e quase não reconheci o homem do outro lado. Eu estava magro, com olheiras profundas, a barba por fazer e o olhar perdido. Lembro de pensar: como cheguei até aqui? Como deixei tudo escapar por entre meus dedos? Mas em vez de procurar ajuda, me afundei ainda mais, como se quisesse me punir. No fundo, eu me culpava por ter sido tão cego, por ter amado demais, por ter acreditado em alguém que não merecia. O dinheiro do meu último filme ainda segurava minhas despesas, mas não por muito tempo. Em poucas semanas, vendi meu carro por metade do valor só para ter mais dinheiro para sustentar meus vícios. Foi doloroso me desfazer dele, porque aquele carro simbolizava meu sucesso, minhas conquistas. Lembro de passar a mão no volante pela última vez, como se estivesse me despedindo de um velho amigo. Depois disso, a sensação de fracasso só aumentou. Uma manhã, acordei com o gerente do hotel batendo na porta, dizendo que eu precisava quitar mais diárias ou sair imediatamente. Abri a porta com dificuldade e ele se assustou com meu estado. Tentei negociar, pedi mais tempo, mas ele foi inflexível. Desci até a recepção carregando minhas malas com as poucas roupas que me restavam. Quando saí do hotel, senti o sol no rosto pela primeira vez em dias. Mas não trouxe alívio. Foi como se a luz apenas escancarasse o fundo do poço em que eu estava. Na calçada, sentei em cima da mala sem saber para onde ir. Eu, que já fui aplaudido de pé em grandes teatros, agora estava sozinho, sujo, com o rosto escondido atrás de óculos escuros para não ser reconhecido. Pensei em ligar para minha família, mas a vergonha era maior. Pensei em procurar amigos, mas a humilhação me paralisava. Então apenas fiquei ali, observando as pessoas passando apressadas, sem ideia do que eu faria a seguir. Foi ali que comecei a sentir o gosto amargo da solidão de verdade. A fome começou a bater. O dinheiro que sobrou comprei mais bebida, como se aquilo fosse resolver algo. E assim cada dia foi ficando mais difícil, até que não sobrou nada. A dor da traição tinha me destruído, mas eu ainda não imaginava que o pior estava por vir. A primeira noite na rua foi um choque maior do que eu esperava. Deitei em um banco de praça com a mala servindo de travesseiro e senti pela primeira vez o frio cortante da madrugada.
Cada rajada de vento parecia zombar da minha queda. Um ator que já tinha dormido em suítes luxuosas, agora tremia no meio da calçada, abraçado às próprias pernas para tentar se aquecer. Os barulhos da noite, buzinas distantes, passos apressados, sirenes, soavam como um lembrete constante de que o mundo seguia em frente, enquanto eu estava estagnado, perdido. No dia seguinte, acordei com o sol queimando meu rosto e um gosto amargo na boca. Minhas costas doíam como nunca e minha cabeça latejava. Passei horas vagando pela cidade, procurando algum canto onde pudesse me esconder do olhar curioso das pessoas. Não queria que ninguém me reconhecesse. Eu, que sempre amei estar sob os holofotes, agora fazia de tudo para passar despercebido. Em cada reflexo de vitrine via um estranho. O olhar apagado, a barba crescida, as roupas amarrotadas e cheias de manchas. Comecei a frequentar os arredores da rodoviária, onde encontrei outras pessoas na mesma situação que a minha. Alguns tinham histórias parecidas, outros vieram de lares violentos ou fugiram de dívidas impagáveis. É impressionante como a rua une pessoas completamente diferentes, mas todas unidas pela dor, pelo abandono, pela luta diária pela sobrevivência. Um senhor chamado Edmilson, que dormia embaixo de uma marquise, me deu algumas dicas. Onde pegar comida em doações, quais banheiros públicos eram menos perigosos, como evitar ser roubado por outros moradores de rua mais agressivos. A primeira vez que pedi comida foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Esperei em uma fila improvisada ao lado de uma igreja, junto com dezenas de pessoas que tinham olhares tão cansados quanto o meu. Quando me entregaram um prato de arroz com feijão, senti uma mistura de gratidão e vergonha. A cada colherada, lembrava dos jantares caríssimos que já tive em restaurantes estrelados. Pensei em como tudo aquilo tinha acabado tão rápido, como minha vida desmoronou em uma única noite. Será que você que está assistindo minha história agora já passou por um momento que mudou tudo de uma hora para outra? Aos poucos, fui me adaptando à nova rotina. Acordava cedo para garantir um canto na fila das doações. Passava o dia tentando encontrar algum bico para ganhar trocados, carregar caixas, limpar vidros de carros, qualquer coisa que me permitisse comprar mais bebida. A bebida se tornou minha única companhia constante. À noite procurava um canto menos exposto para dormir. Mas nem sempre era seguro. Já fui acordado por gritos, brigas entre outros moradores, até ameaças de assalto. O cheiro da rua se impregnava na minha pele. Era uma mistura de urina, lixo e suor, que não saía mesmo quando conseguia tomar um banho em abrigos. Meus sentidos ficaram mais aguçados. Eu sentia cada cheiro, ouvia cada barulho, como se estivesse sempre em alerta. O medo de ser atacado me deixava tenso a todo momento. Eu não conseguia mais relaxar. Meu corpo começou a definhar. Emagreci tanto que minhas roupas largas pendiam do meu corpo como se eu fosse uma criança vestindo algo de adulto. Algumas noites eu acordava com pesadelos. Sonhava que estava de volta na festa, vendo Gabriela e Marcos se beijando, e a dor era tão real que chegava a acordar gritando. Outras vezes, sonhava com os aplausos do público, com os flashes das câmeras, e acordava sorrindo, só para perceber que tudo aquilo havia acabado. O contraste entre o que fui e o que me tornei me enlouquecia. Um dia, caminhando perto da rodoviária, ouvi alguém comentar: "Olha, aquele ali não é o Matheus Henrique, o ator?" Meu coração gelou. Apertei o passo e me escondi atrás de um caminhão estacionado. Fiquei ali até ter certeza de que ninguém mais falava de mim. Foi nesse dia que decidi que precisava ir mais longe, desaparecer de vez, porque a vergonha de ser reconhecido era insuportável. Comecei a andar sem rumo, mudando de bairro, de cidade, até chegar a um lugar onde ninguém sabia quem eu era. Eu estava cada vez mais fraco, tanto fisicamente quanto mentalmente. O álcool já não fazia mais efeito como antes. Comecei a ter alucinações, via vultos, ouvia vozes chamando meu nome. Em alguns momentos, tinha certeza de que Gabriela aparecia na minha frente sorrindo, apenas para sumir quando eu piscava. Esse terror psicológico era pior do que qualquer frio ou fome. Sentia como se estivesse enlouquecendo. Pergunto a você que está assistindo: de qual cidade você está acompanhando essa história? Escreve aí nos comentários. Quero saber até onde minha voz está chegando, mesmo agora que estou esquecido. Naquele ponto, percebi que não existia mais o Matheus Henrique, o ator. Restava apenas um homem destruído, vagando sem rumo, implorando para que a dor parasse. Mas o destino ainda tinha mais surpresas para mim. Foi em uma noite chuvosa que percebi o quanto estava vulnerável. Eu tinha encontrado abrigo embaixo de uma marquise de uma loja fechada.
tentando me proteger da tempestade que caía sem parar. O vento empurrava a água em minha direção, encharcando minhas roupas e me fazendo tremer até os ossos. Foi quando um grupo de rapazes passou correndo e, ao me verem deitado ali, começaram a me xingar, dizendo que eu era um vagabundo que só atrapalhava a cidade. Um deles jogou uma lata vazia em mim e todos riram, como se minha miséria fosse diversão. Naquele momento senti uma mistura de medo e humilhação tão grande que desejei não existir. Esperei eles irem embora e chorei baixinho para que ninguém ouvisse. Foi ali que tive certeza de que a rua não perdoa ninguém, muito menos alguém que já esteve em destaque. Eu pensava em como minha imagem pública, construída ao longo de anos de esforço, noites mal dormidas e ensaios infinitos, tinha virado motivo de escárnio. Eu não era mais o ator carismático, e sim apenas mais um invisível nas calçadas. No dia seguinte, acordei com febre. O frio da noite tinha me derrubado de vez. Minhas roupas molhadas me deixaram vulnerável, e sem acesso a cuidados médicos, cada calafrio parecia anunciar o pior. Um senhor chamado Seu Geraldo, que também vivia nas ruas, me trouxe um cobertor rasgado e um copo de chá que havia conseguido em uma doação. Seu gesto foi uma das poucas gentilezas que recebi nessa fase sombria. Ele me dizia: "Se a gente não se ajuda aqui fora, ninguém mais vai ajudar." Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. A fome começou a apertar de forma insuportável. Já não conseguia mais bicos, porque meu estado de saúde me deixava fraco demais para carregar caixas ou lavar vidros. Passei a revirar lixeiras atrás de algo para comer. Lembro de uma vez em que encontrei um pedaço de pão mordido, duro como pedra, e mesmo assim comi como se fosse um banquete. Cada mordida machucava meus dentes, mas a fome era maior que qualquer dor. Pensei em como a vida dá voltas. Eu, que já recusei pratos caros em restaurantes chiques por não gostar do tempero, agora comia restos para não morrer. Em algumas noites, o cansaço me fazia desmaiar em qualquer canto. Já acordei com ratos passando perto dos meus pés, cães farejando minhas sacolas e até com a polícia me acordando para me tirar dali. A cada vez que era enxotado, minha dignidade diminuía um pouco mais. Eu sentia que estava deixando de ser humano. As pessoas me olhavam como se eu fosse parte da sujeira das ruas, algo a ser evitado, ignorado, nenhum olhar, nenhum gesto de empatia, apenas indiferença ou nojo. Houve um momento em que tentei pedir ajuda em um abrigo municipal. Fui até lá empurrando meus poucos pertences em um carrinho enferrujado. Quando cheguei, o lugar já estava lotado e fui informado que não havia mais vagas. A fila de pessoas desesperadas era longa, com mães, idosos, jovens, todos tentando apenas um lugar seguro para passar a noite. Voltei para a rua me arrastando, com a sensação de que o mundo tinha se tornado pequeno demais para mim. Era como se não houvesse mais lugar onde eu pudesse existir. Nessa fase, comecei a refletir sobre tudo o que havia feito. Revivia mentalmente cada detalhe do dia da festa, o momento em que decidi fazer algo grandioso para Gabriela, a alegria dos convidados, os minutos antes de abrir aquela porta. Perguntava a mim mesmo, e se eu não tivesse visto? E se eu tivesse chegado 5 minutos depois? Pensar nessas possibilidades me enlouquecia, porque no fundo eu sabia que a traição acontecia muito antes daquela noite, só que eu estava cego demais para perceber. Às vezes, ainda pensava em Gabriela, imaginava onde ela estaria, se continuava com Marcos, se sentia culpa por ter destruído minha vida. Será que ela se lembrava de mim? Será que ao menos se perguntava se eu estava bem? Essas perguntas me atormentavam tanto que, em alguns dias, eu implorava a Deus para me fazer esquecer, para apagar aquelas lembranças que me rasgavam por dentro. Mas a memória é cruel. Quanto mais eu tentava não pensar, mais os flashes daquela noite invadiam minha mente. As noites foram ficando cada vez mais frias, os dias cada vez mais longos. Eu tinha a sensação de que o tempo parava quando se vive na rua. Não há hora para acordar, não há hora para dormir. Só a fome, o medo e a saudade de quem eu fui. Comecei a ter crises de choro no meio do dia, sentado em calçadas movimentadas, enquanto as pessoas passavam apressadas, desviando de mim como se eu fosse um obstáculo no caminho. Ninguém parava para perguntar se eu precisava de ajuda. Houve um dia em que uma moça deixou uma sacola de comida perto de mim sem dizer uma palavra. Quando olhei para ela, nossos olhos se encontraram por um breve momento. Foi a primeira vez em semanas que senti que alguém me via como humano. Por isso, se você está assistindo a minha história agora, peço: nunca ignore alguém que pede ajuda na rua. Às vezes, um olhar ou uma palavra amiga faz mais diferença do que você imagina. Mas mesmo depois desse pequeno alívio,
Eu ainda não sabia que a rua tinha mais lições dolorosas para me ensinar. Os dias começaram a se arrastar como se cada hora fosse um castigo. As dores do corpo se somavam às do coração. Minhas pernas viviam inchadas, meu estômago doía de vazio, meus dentes começaram a latejar, e até respirar parecia difícil em alguns momentos. Eu sentia que a cada dia estava mais perto de morrer ali mesmo, anônimo, em uma calçada qualquer. Pensava que, se isso acontecesse, meu corpo seria recolhido como mais um indigente, sem ninguém para chorar ou ao menos reconhecer quem eu fui um dia. Lembro de uma manhã em que acordei e percebi que minha mala havia sumido. Alguém a roubou enquanto eu dormia. Dentro dela estavam minhas últimas roupas limpas, fotos antigas que eu ainda guardava de quando minha carreira ia bem, e alguns objetos pessoais que me faziam lembrar quem eu fui. Quando vi que tudo tinha desaparecido, me senti completamente nu para o mundo. Percebi que a rua não perdoa a fraqueza. Qualquer descuido é uma oportunidade para alguém levar o pouco que você tem. Fiquei horas andando em círculos pelo bairro tentando encontrar minhas coisas, mas foi em vão. A partir desse dia, passei a carregar tudo o que conseguia dentro de sacolas plásticas amarradas ao corpo. Andava como um fantasma pelas ruas, assustando até outras pessoas em situação de rua que me olhavam com desconfiança. Comecei a falar sozinho, resmungar com meus próprios pensamentos, discutir em voz alta com lembranças de pessoas que não estavam mais comigo. Em alguns momentos, percebia que eu estava perdendo a noção do tempo e do que era real. O álcool, a fome e o frio estavam me enlouquecendo. Minha aparência ficou tão deteriorada que uma vez, ao tentar entrar em um mercado para comprar uma coxinha com as moedas que juntei, fui expulso antes mesmo de chegar ao balcão. O segurança me empurrou e disse: "Sai daqui, vagabundo." Aquilo me atingiu como um soco. Eu quis gritar: "Eu sou Matheus Henrique. Você sabe quem eu fui?" Mas me contive. Ninguém mais se importava com quem eu era. Só consegui chorar, sentado na calçada em frente ao mercado, enquanto as pessoas entravam e saíam apressadas, sem nem me olhar. A cada noite que eu sobrevivia, sentia que mais uma parte de mim morria. Às vezes, fechava os olhos e lembrava dos sets de filmagem. O cheiro das câmeras, a energia da equipe, o som do ação, o calor das luzes. Revivia as cenas mais marcantes que interpretei, como se ainda fosse possível voltar no tempo. Nessas horas, eu sorria de canto, mas logo a realidade me arrancava desse devaneio quando sentia a dureza do chão sob minhas costas. Houve momentos em que tentei pedir dinheiro nas ruas mais movimentadas. "Moça, o senhor poderia me ajudar com uma moeda para comer?" A maioria desviava o olhar. Alguns faziam sinal de não com a cabeça. Poucos paravam. Quando alguém colocava algumas moedas na minha mão, eu agradecia como se fosse a maior generosidade do mundo. É curioso como as ruas nos ensinam a valorizar cada centavo, cada gesto de bondade. Até hoje lembro do rosto de uma senhora que, ao me entregar um café, segurou minha mão e disse: "Não desista." Foi uma das poucas vezes que senti que ainda havia esperança. Mas confesso que na maior parte do tempo, eu mesmo não acreditava mais nessa esperança. Eu me perguntava, por que continuar vivendo assim? O que ainda estou fazendo aqui? Foram incontáveis as noites em que pensei em acabar com tudo. Cheguei a olhar para pontes, pensar em me jogar. Mas sempre me faltava coragem. A dor me mantinha vivo, paradoxalmente. A cada amanhecer, minha primeira sensação era de espanto. Eu sobrevivi mais uma noite? Comecei a perceber que a solidão não era apenas a falta de pessoas, mas a falta de ser lembrado, de ser amado. Eu poderia estar rodeado de outros moradores de rua, mas dentro de mim havia um vazio ensurdecedor. O silêncio da madrugada se tornava meu maior inimigo. Era quando os fantasmas das minhas lembranças apareciam com mais força. O som do vento assobiando entre os prédios parecia zombar de mim, como se a própria cidade me lembrasse de que eu não tinha mais lar. E mesmo nesse cenário sombrio, algo dentro de mim ainda me dizia que eu precisava contar minha história. Talvez fosse orgulho, talvez fosse a última centelha de quem eu fui. Por isso, se você está assistindo até aqui, saiba: essa história não é só sobre minha queda, mas sobre o quanto qualquer um pode perder tudo quando menos espera. Você já imaginou como seria sua vida se tudo o que você ama desaparecesse de um dia para o outro? Responda nos comentários. Quero saber o que você faria em meu lugar. E mal sabia eu que a maior lição da minha vida ainda estava para acontecer. Um dia, enquanto vasculhava as lixeiras atrás de um restaurante, ouvi alguém chamar meu nome. Congelei no mesmo instante. Fazia tanto tempo que eu não ouvia Matheus Henrique, dito em voz alta que, por um segundo, achei que estivesse alucinando de novo. Virei devagar e vi um rapaz segurando o celular, me filmando. Ele repetia:
É você mesmo? Gente, olha só quem eu encontrei. O ator Matheus Henrique. Olha o estado dele. A voz dele tinha um tom de deboche que me feriu mais do que qualquer golpe físico. Ele riu enquanto fazia uma transmissão ao vivo. Alguns transeuntes se aproximaram, curiosos, e logo se formou uma pequena roda em volta de mim. Alguns riam, outros tiravam fotos, mas ninguém estendeu a mão. Eu me senti como um animal em exibição, exposto, humilhado, vulnerável. Tentei cobrir o rosto, mas eles continuaram me filmando. Alguém jogou uma moeda no chão e disse: "Faz um autógrafo, atorzinho." Eu quis desaparecer. As lágrimas caíam sem controle. Minha cabeça latejava de vergonha e ódio de mim mesmo. Depois que as pessoas se dispersaram, fiquei de joelhos na calçada. Foi a primeira vez que senti que tinha morrido por dentro. Não havia mais nada de mim que pudesse ser salvo. A única vontade que eu tinha era sumir. Passei dias escondido em becos escuros, evitando o contato com qualquer um. A lembrança dos rostos sorrindo enquanto filmavam minha miséria me perseguia como um pesadelo. Senti um ódio profundo de quem eu fui, como se a fama tivesse me condenado a essa exposição cruel. Nesse período conheci Clarice, uma mulher de uns 50 anos, também em situação de rua. Ela tinha olhar sereno e uma voz calma que contrastava com o caos em que vivíamos. Clarice me contou que já fora professora, mas depois de perder o marido em um acidente e se afundar em dívidas, acabou morando nas ruas. Ela dizia que a rua nos iguala. Não importa quem você foi, só importa sobreviver. Nossas conversas me trouxeram um pouco de paz. Pela primeira vez em meses, senti que alguém me enxergava como pessoa, não como um espetáculo. Clarice me ensinou a encontrar doações em igrejas, a pedir ajuda sem medo, a não me entregar à autopiedade. Ela dizia: "A dor vai te consumir se você não a transformar em força." Comecei a acompanhá-la para buscar refeições em lugares mais afastados, onde as doações eram maiores e havia menos disputa. Ela me mostrava atalhos entre bairros, onde conseguiríamos dormir sem ser expulsos pela polícia. Foram semanas em que, mesmo no meio da lama, encontrei uma centelha de humanidade. Mas como a rua é imprevisível, a esperança não durou. Em uma madrugada fria, acordei e percebi que Clarice não estava ao meu lado. Saí correndo pelo beco, chamando por ela, até que encontrei alguns moradores dizendo que ela havia passado mal e fora levada pelo SAMU. Perguntei para onde a levaram, mas ninguém sabia ao certo. Procurei por ela nos dias seguintes em hospitais públicos, mas sem documentos ou familiares. Clarice se tornou mais um número nas estatísticas dos esquecidos. Essa perda me jogou de volta no abismo. Eu sentia que tudo o que eu tentava segurar escorria pelos meus dedos. Passei dias sem comer, sem falar com ninguém, apenas vagando pelas ruas feito um zumbi. Em alguns momentos, via carros de luxo passando por mim e lembrava do meu próprio carro, de como eu acelerava ouvindo música alta, sentindo-me invencível. Agora, eu era só mais um dos que se esgueiravam pelos cantos da cidade para não serem notados. Comecei a perceber que minha saúde estava se deteriorando de forma assustadora. Sentia dores fortes no peito, tossia com frequência, minhas mãos tremiam sem controle. Alguns dias, tinha dificuldade até para ficar em pé. Certa tarde, desmaiei no meio da calçada. Quando acordei, algumas pessoas apenas desviavam de mim, como se eu fosse parte do lixo espalhado. Levei horas para reunir forças para me levantar. A vergonha era tão grande que desejei não ter acordado. Nesse ponto, percebi que a morte não parecia mais um monstro tão temido. Ela soava como um alívio, mas, em meio a esse desespero, algo inesperado aconteceu. Uma senhora parou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e perguntou se eu precisava de ajuda. O simples gesto dela me fez desabar. Ela me levou até um posto de saúde, onde fui atendido por enfermeiros que estranharam meu estado. Enquanto me medicavam, ouvi um deles cochichar: "Não é aquele ator famoso?" Essa pergunta ecoou na minha mente. Sou ou fui? Eu mesmo não sabia mais. No posto me ofereceram encaminhamento para um abrigo e pela primeira vez em meses consegui dormir em uma cama, ainda que simples. Aquele colchão duro e fino foi o maior luxo que tive em muito tempo. O banho quente me fez chorar de soluçar. Senti cada gota de água lavando um pouco da sujeira, mas não conseguia lavar a vergonha que carregava no coração. No abrigo, reencontrei o silêncio, mas também a solidão. A noite me envolvia em pensamentos sombrios, mas algo dentro de mim começava a mudar. No abrigo, aos poucos, fui recuperando parte da minha força física, mas minha mente ainda estava em frangalhos. Era difícil me olhar no espelho e não sentir repulsa. Cada marca no meu rosto, cada cicatriz recente, parecia gritar que eu não pertencia mais ao mundo que conhecia. As noites no abrigo eram silenciosas, mas o barulho dos meus pensamentos era ensurdecedor.
Eu lembrava de todas as vezes em que fui arrogante, em que achei que a fama me protegeria de tudo, em que ignorei quem realmente se importava comigo. Essas memórias me assombravam mais do que qualquer frio que já senti. No abrigo, convivia com pessoas de histórias tão tristes quanto a minha. Havia ex-empresários, mães que perderam seus filhos, jovens que fugiram de abusos. Cada rosto carregava uma tragédia. Ali, percebi que a queda não escolhe rosto ou classe social. Ela apenas acontece. As conversas noturnas com outros abrigados foram me mostrando que não era o único a ter tudo, e de repente, ficar sem nada. Essa consciência não aliviava minha dor, mas me fazia sentir menos sozinho. Houve uma noite em que me sentei no refeitório do abrigo, olhando para meu prato de sopa rala. Pensei em como aquilo era tudo o que eu tinha agora, e ainda assim agradeci em silêncio. Porque, mesmo sendo pouco, era mais do que as ruas me davam. Depois daquele prato, saí para o pátio e fiquei olhando as estrelas. Fazia muito tempo que eu não olhava para o céu. Elas me lembraram de noites em que eu voltava das gravações e, cansado, parava no meio do caminho só para admirar aquelas mesmas estrelas. Elas estavam lá, intocáveis, enquanto minha vida desmoronava aqui embaixo. Comecei a me questionar se ainda havia alguma chance para mim. Será que era possível recomeçar depois de perder tudo? Ou será que eu já estava condenado a viver como um espectro do que fui? Em meio a essas dúvidas, decidi que precisava tentar me reencontrar. Lembrei dos meus pais que eu não via há anos. Eles não sabiam de nada do que me aconteceu. Pensei em ligar, mas a vergonha me paralisava. O medo de ouvir a decepção na voz deles me torturava. Mas a saudade começou a ser maior que o medo. Em uma manhã tomei coragem e pedi ao assistente social do abrigo que me ajudasse a ligar para minha mãe. Quando ela atendeu, sua voz rouca e carinhosa do outro lado da linha me fez desabar. Eu não conseguia falar. Só chorava. Ela repetia: "Mateus, é você? Onde você está, meu filho?" Até hoje lembro da dor na voz dela misturada com alívio por me ouvir vivo. Fui conseguindo balbuciar onde estava, que precisava de ajuda, que sentia muito por tudo. Nos dias seguintes, o assistente social entrou em contato com minha família e acertou minha ida para a casa dos meus pais. Lembro do dia em que saí do abrigo para embarcar no ônibus que me levaria de volta à cidade onde cresci. As mãos tremiam, o coração disparava. Sentei perto da janela, olhando a estrada como se fosse um filme que eu nunca pensei que assistiria. Cada quilômetro percorrido me deixava mais nervoso, mas também reacendia uma pequena chama de esperança no peito. Quando cheguei à rodoviária, vi meus pais me esperando. Minha mãe chorava, meu pai tentava se manter firme, mas seus olhos marejados o denunciavam. Eles me abraçaram como se eu fosse uma criança de novo. Naquele abraço senti que, apesar de tudo, ainda havia um lugar para mim no mundo. Ainda existiam pessoas que me amavam, que não me viam apenas como o ator famoso ou o morador de rua, mas como filho. Foi a primeira vez em muito tempo que senti calor humano sem vergonha, sem medo. Os primeiros dias em casa foram difíceis. O processo de me adaptar novamente a uma cama limpa, a refeições regulares, a ter alguém perguntando como eu estava. Eu acordava assustado, pensando que ainda estava na rua. Tinha pesadelos quase todas as noites. Meus pais, com toda a paciência do mundo, ficavam ao meu lado, dizendo que aquilo ia passar. Comecei a receber visitas de profissionais que me ajudavam a lidar com o trauma. Psicólogos, médicos, terapeutas. Eu ainda me sentia frágil, mas cada dia em casa me lembrava de quem eu era antes do pesadelo. Reencontrei fotos antigas, objetos que guardei desde meus primeiros trabalhos como ator. Esses detalhes me faziam lembrar que minha história não se resumia à queda, mas também às conquistas que tive. Foi nesse momento que senti vontade de contar tudo, de expor minha trajetória como forma de alertar outras pessoas sobre como a vida pode virar de cabeça para baixo sem aviso. Por isso, se você chegou até aqui, peço, valorize quem está ao seu lado, cuide de quem você ama e não deixe que o orgulho ou a cegueira pela rotina te façam ignorar sinais de que algo está errado, pois eu descobri da forma mais dolorosa que a vida não avisa quando vai te derrubar. Recuperar minha dignidade foi o maior desafio de todos. Mesmo em casa, cercado pelo amor dos meus pais, eu ainda carregava um buraco dentro de mim. Passei semanas tendo crises de ansiedade. Às vezes, apenas o som de uma buzina ou o cheiro de comida que lembrava as ruas me fazia suar frio e sentir o coração disparar. Era como se um pedaço da rua tivesse se entranhado em mim para sempre. Cada pequeno progresso, como conseguir dormir uma noite inteira ou comer sem vomitar, era celebrado por todos em casa como uma vitória. Com a ajuda da terapia, comecei a entender como minha fuga desesperada após a traição me levou a me autodestruir.
Eu aprendi que a dor que senti não era apenas pela traição, mas pela sensação de fracasso, de impotência, de ter confiado tanto e não ter percebido os sinais. Me perdoar foi muito mais difícil do que perdoar Gabriela. E mesmo assim, precisei trabalhar dentro de mim a ideia de que carregar ódio só me manteria preso àquele dia fatídico da festa. Soltar essa corrente foi libertador. Certo dia, mexendo em uma antiga caixa de cartas de fãs, encontrei um bilhete que dizia: Mateus, nunca desista. Seu talento inspira as pessoas. Aquilo me tocou profundamente. Pensei em quantas pessoas acompanhavam meu trabalho, em como a arte me deu propósito, e em como eu poderia, agora, usar minha história para ajudar outros a não caírem no mesmo buraco. Foi nesse momento que decidi escrever e compartilhar tudo. Não para buscar piedade, mas para que quem está ouvindo saiba que ninguém está imune às quedas, e que sempre existe um caminho de volta. Comecei a dar pequenos passos em direção a uma rotina. Passei a caminhar com meu pai pelo bairro. Fui reconquistando meu apetite, recuperei alguns quilos e até voltei a cuidar da minha aparência. Cortar o cabelo, fazer a barba, vestir roupas limpas. Eram coisas simples, mas que me faziam lembrar que eu ainda estava vivo. Quando minha mãe me sugeriu procurar ajuda de grupos de apoio a dependentes, aceitei sem hesitar. Foi nesses encontros que ouvi histórias de pessoas que também tocaram o fundo do poço, mas conseguiram se reerguer. Aos poucos, minha mente foi se abrindo novamente para a possibilidade de sonhar. Um convite inesperado chegou de um diretor que havia trabalhado comigo no passado. Ele soube do que aconteceu comigo e me escreveu dizendo: Você não precisa voltar a atuar agora, mas se um dia quiser, as portas estarão abertas. Aquela mensagem aqueceu meu coração como há muito tempo não acontecia. Não sei se um dia vou voltar a atuar, mas saber que alguém ainda acredita em mim foi como uma brisa leve depois de uma tempestade interminável. Com o tempo, comecei a compartilhar minha história em grupos de apoio e depois em pequenos eventos. Falar em público sobre minha trajetória foi difícil no início, mas cada vez que via alguém emocionado, alguém me dizendo "isso me ajudou", sentia que algo dentro de mim se reconstruía. Foi assim que encontrei um novo propósito: usar minha voz não mais para interpretar papéis, mas para inspirar pessoas a não desistirem. E se você está assistindo a minha história até aqui, saiba que você faz parte disso. Obrigado por me ouvir. Hoje ainda não sou o mesmo Mateus Henrique de antes, e talvez nunca volte a ser. Mas, de certa forma, não quero mais ser aquele homem que acreditava que a felicidade estava apenas na fama e no sucesso. Quero ser alguém que aprendeu a dar valor ao que realmente importa: família, amigos verdadeiros, saúde mental e emocional. Quero ser alguém que transforma dor em aprendizado. Se um dia eu voltar a atuar, quero levar comigo a bagagem dessa experiência para dar vida a personagens mais humanos, mais reais. Por isso, se você está passando por um momento difícil, se sente que tudo está desmoronando, por favor, não desista. Procure ajuda, converse com alguém, acredite que é possível reconstruir. E se essa história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: o que você aprendeu com a minha trajetória? Eu vou ler cada mensagem, porque quero que este canal seja um espaço de apoio e reflexão para todos que, assim como eu, já se sentiram perdidos. E se você quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que essas mensagens cheguem a quem mais precisa. Juntos, podemos construir uma corrente de empatia e esperança. Afinal, a maior lição que aprendi é que a vida pode nos derrubar, mas não precisa nos manter no chão para sempre. Obrigado por me ouvir, obrigado por me ver, e nunca se esqueça, até a noite mais escura acaba quando o sol nasce.